Está pronto para votação pelo plenário da Câmara um projeto de lei que institui e regulamenta o uso de medicamento genérico veterinário. Para falar sobre o assunto, está aqui com a gente o deputado César Halum, do PSD do Tocantins. Seja bem-vindo, deputado. O senhor liderou já uma manifestação em plenário no ano passado pedindo pela aprovação desse projeto. Qual a importância da matéria? A importância é muito grande. Nós temos hoje no Brasil uma população animal 30 vezes maior do que a população humana. E não justifica que o medicamento veterinário custe mais do que o dobro do preço do medicamento humano. Isso tem servido muito a favorecer as multinacionais que detêm as patentes desses medicamentos e que, pela lei de patente industrial do Brasil, já estão caducadas. Então, nós poderíamos, já há mais de 5 anos, estar utilizando os medicamentos veterinários genéricos e não estamos favorecendo assim ao capital estrangeiro, porque hoje 90% desses medicamentos comercializados no Brasil são por indústrias multinacionais. Então, acho que é uma oportunidade que nós temos de melhorar o acesso dos animais a uma medicação. O deputado César Halum, quem seria responsável pela produção desses medicamentos? Eu entendo que isso fortalecerá muito a indústria nacional. Veja bem, no caso do medicamento humano, das 10 maiores indústrias químicas farmacêuticas que existiam no Brasil na época, apenas uma era nacional. Depois do genérico, as indústrias nacionais começaram a fabricar o genérico, e hoje, das 10 maiores indústrias químicas do Brasil, 6 são nacionais. Quer dizer, isso já está comprovada a eficácia desse modelo, eficácia. Então. Por quê? Porque a multinacional, ela tem a patente e ela tem a fórmula do medicamento de referência. Ela não vai pegar o mesmo remédio que ela já fabrica para vendê-lo pela metade do preço. Quem vai fazer isso? É a indústria nacional que vai se fortalecer e fabricar o genérico, que é o mesmo medicamento, com a mesma fórmula, com a mesma eficiência terapêutica. E para isso existem os testes da bioequivalência e da biodisponibilidade que comprovam. Hoje o sucesso do medicamento genérico humano no Brasil é muito grande. E vai acontecer o mesmo caminho no veterinário. Isso vai atender não só os produtores de carne e de leite, né? Mas vai atender inclusive aos criadores de animais domésticos. Você acha que pode baratear também o preço, por exemplo, da carne? Vai afetar, vai diminuir o custo da carne e do leite. Se o medicamento é mais barato, isso vai influir. Se o medicamento é mais barato. Isso depende muito da quantidade de medicamentos que se usa nesse processo. E vai acontecer, fatalmente vai acontecer. Há uma baixa de custo na propriedade. E depois de uns 3 anos dele instalado, nós vamos chegar às vacinas. Porque no início o projeto é trabalhar com os medicamentos químicos, né? Quer dizer, a vacina hoje é que pesa mais na produção de gado, por exemplo? Também pesa muito, né? Mas o vermífugo hoje pesa muito. E não só na produção de carne e de leite, mas você vê, nós temos aí aves, suínos, ovinos, caprinos, bubalinos e vamos falar no que se refere ao animal de estimação. Qual é a residência nesse país que não tem um cão, ou um gato, ou um bicho de estimação? E que muitos ficam perambulando pelas ruas, transmitindo doenças à população humana, como o calazar, porque às vezes uma população carente não tem acesso ao medicamento pelo preço do medicamento. Não pode manter não só o medicamento, deputado, o alimento também. O alimento do animal. As rações são muito caras. Eu acho que baixar o preço do medicamento veterinário genérico dar também acessibilidade para que todos possam tratar com dignidade e criar com dignidade os seus animais. Para você ter uma ideia, só um dado a mais. O mercado de medicamento veterinário no Brasil, no ano de 2011, chegou a 7 bilhões de reais. Se você coloca o genérico e reduz 50% do preço, é uma economia de 3 bilhões e meio de reais. Esse dinheiro vai ter que favorecer alguém. E, com certeza, será os consumidores de proteína de origem animal. Deputado César Halum, esse projeto, ele veio do Senado. Primeiro ele foi da Câmara. Ele é da Câmara. O autor desse projeto era então o deputado Benedito de Lira, que hoje é senador. Pois ele foi para o Senado e foi aprovado em 2004 e voltou. Por que essa demora na tramitação de um projeto dessa natureza? Quando eu cheguei na casa o ano passado, eu fui atrás desse projeto. Porque eu fui apresentar um projeto e me disseram que já tinha. Então poderia ser plágio.
Então eu procurei localizar onde ele estava e tramitei com eles nas comissões até chegar a plenário. Existe uma resistência. Muitos dizem, e eu não acredito nisso, mas dizem que muitas vezes essas multinacionais que detêm o mercado sabem que é difícil algum parlamentar nessa casa votar contra um projeto desse. Mas tentam utilizar de artimanhas e com alguns representantes para protelar a votação. E tem conseguido com isso já há alguns anos, continuando dominando o mercado e oferindo seus lucros. Mas eu acho que esse tempo está perto de acabar. Deputado César Halum, esse projeto, pelo projeto, os fabricantes devem comprovar a equivalência biológica e terapêutica do medicamento. Quem atestará isso no governo? Que ministério será responsável por isso? Toda a responsabilidade é do Ministério da Agricultura, no termo de fiscalização, no termo de registro dos produtos, né? O medicamento, para ser fabricado, ele tem que ser analisado, ele tem que ser registrado e será no Ministério da Agricultura. Nas conversas que tive com o ministro Mendes Ribeiro, que inclusive é um apaixonado por esse projeto, e ele já tem tratado com a Anvisa no sentido de ter uma parceria e aproveitar toda a experiência que a Anvisa adquiriu nos genéricos humanos, que também seja utilizado para a fabricação dos genéricos veterinários. Mas isso é uma proposta que está embutida no projeto ou isso é uma conversa depois dessa aprovação? No projeto é claro que toda a regulamentação e fiscalização é por conta do Ministério da Agricultura. Como o Ministério vai desenvolver esse trabalho, que pode ser através de parcerias ou de aumento da própria estrutura dentro do Ministério ou de contratação de consultorias ou coisa assim. Mas pela conversa informal com o ministro, ele vai se apoiar muito com a Anvisa. Vai utilizar, claro, essa estrutura... A experiência que já é existente, por exemplo, para se ter uma ideia, um projeto desse aprovado na casa, as pessoas perguntam, que dia que eu vou comprar medicamento veterinário com metade do preço? Demora um pouco. Para fazer o teste da bioequivalência, biodisponibilidade, registrar um produto, por mais rápido que a gente consiga ser, isso vai demorar um ano. Então eu acredito que com todo o esforço do ministro Mendes Ribeiro, que diz que tem o apoio da presidente Dilma, que ela também está super interessada nesse projeto, então eu creio que com um ano nós vamos ter medicamento veterinário genérico nas prateleiras das lojas para serem comercializados. Então, mas será um esforço muito grande, uma batalha grande. Um teste desse de bioequivalência, ele demora até 6 meses para ele estar pronto, estar elaborado. Esse teste é que vai provar o tempo que a medicação fica no corpo do animal, o tempo que ele leva para ser excretado e os efeitos terapêuticos que ele faz no corpo do animal. Então, são testes realizados por laboratórios especializados que têm essa demanda de tempo. Agora, deputado, desculpa lhe interromper, nosso tempo está acabando, só para complementar, para concluir, o senhor é um defensor também desse mesmo tipo de atitude futura para os fertilizantes e defensivos agrícolas. Já existe proposta na casa sobre esses assuntos aqui na Câmara? Tem um projeto do Senado, que é do então senador Heráclito Fortes, que não é mais senador, mas que está tramitando no Senado, que vai vir para casa e que nós estamos trabalhando para que ele também seja apressado aqui dentro. O Brasil não pode mais, o produtor brasileiro, ter que ir escondido lá no Paraguai comprar fertilizantes defensivos agrícolas, porque lá custa 30% do valor que custa aqui no Brasil. Ou então o brasileiro ter que produzir lá no Paraguai por causa dos custos de produção. Então o Brasil tem que quebrar essas patentes todas, inclusive dos fertilizantes e herbicidas agrícolas, que será uma próxima etapa. E que será rápido também, porque a hora que nós acertarmos o genérico veterinário, automaticamente nós vamos aprovar também o dos herbicidas e dos defensivos e dos insumos agrícolas. Deputado César Halum, muito obrigada por sua participação aqui na TV Câmara e eu desejo sorte na votação desses projetos. Com certeza absoluta. Eu agradeço a oportunidade e já andei pelo Brasil todo afora falando sobre medicamento veterinário genérico. Há uma mobilização nacional por parte da população, da opinião pública. Basta que a Câmara agora dê a resposta. Há um compromisso do presidente Marco Maia de votarmos esse projeto agora no mês de maio. Muito obrigada. E você que nos acompanha aqui pela TV Câmara, um grande abraço. Lembrando que esse programa também é transmitido pela Rádio Câmara. Tchau.